A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Que os irmãos tenham, em primeiro lugar, um ótimo ano de 2026, continuando debaixo da graça do Senhor, e que nós estejamos sempre com Sua palavra, não somente na ponta dos lábios, mas guardadinha aqui no coração. E essa primeira escola de 2026, que foi marcada para hoje, dia 11, nós vamos falar sobre um tema que todo mundo debate, sabe? É até complicado de se falar, porque muitos cristãos veem isso que nós vamos falar até como uma coisa positiva, que faz parte da vida dele. Mas na verdade é uma situação totalmente negativa segundo as Escrituras. Nós vamos falar de mecanismo de defesa. E os irmãos podem perguntar, tem isso na Bíblia? Não, não tem essa frase na Bíblia, mecanismo de defesa. Mas a palavra de Deus está repleta de personalidade, de pessoas, de homens até mesmo de Deus, que foram levantados por Deus, que procuraram se defender diante da verdade do próprio Criador. Antes da gente começar a falar, a gente tem que entender o que é mecanismo de defesa, que todo mundo comenta, nossa psicologia está cheia, pastores pregam e falam sobre isso, mas nós devemos entender o que a palavra fala sobre essa situação. Não a frase em si, mas a situação. Irmãos, na época do Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise, ele descobriu numa pesquisa dele, principalmente de tratar diversas pessoas, ele descobriu que a mente humana cria processos subconscientes, sabe? E esses processos que ela cria, eles são, apesar de virem do subconsciente, eles se tornam intencionais, porque eles servem para proteger os sentimentos que a gente não suporta. Ou seja, não é a negação, que já falamos isso, negação e substituição em outro estudo, mas e sim, nós passamos a nos proteger de qualquer sentimento que a gente venha a aceitar como vamos dizer, como uma carga, sabe? Nós não aguentamos carregar. O que a gente faz? Nós rapidinho nos defendemos, porque não queremos trazer a culpa e a vergonha para a nossa vida. Mas o que a psicologia chama, e eu não gosto muito de citar isso, mas sou obrigado a citar, o que a psicologia chama de proteção do ego, a Bíblia chama de manifestação do orgulho pós-queda, ou seja, de orgulho pós-pecado. E não passa de uma tentativa do homem de gerir a sua própria culpa sem precisar de Deus. Ou seja, o mecanismo de defesa, ele cria a concepção da própria culpa. Ele coloca o nível da culpa, ele molda a culpa e aceita parte da culpa porque talvez seja conveniente, mas nunca assume a culpa. Essa manifestação, sabe, esse orgulho, o homem acaba criando um escudo, sabe? Um escudo. E esse escudo, irmãos, ele impede a graça de se manifestar no coração do homem. O mecanismo de defesa é uma situação totalmente maligna e carnal. Porque o tempo todo, enquanto esse escudo está erguido, essa proteção, a graça de Deus não toca o coração. Porque a pessoa está ocupada demais tentando provar que está certo. Irmãos, não pensem os irmãos que isso é algum caso aleatório aqui ou ali. São milhões e milhões de pessoas que praticam isso. Eu tomo a coragem de dizer de que essa estratégia tem justamente a ver com a proteção da reputação. A pessoa não quer aceitar que com o erro e o resultado do erro vem a palavra fracasso. E isso seria ruim diante dos homens.
O mecanismo de defesa, sabe? Esse mecanismo que todas as pessoas usam, que faz parte do homem não nascido de novo, sabe? É justamente um fruto totalmente carnal, porque tende a buscar a proteção de si próprio. Ou seja, eu uso o mecanismo de defesa como escudo porque eu quero provar, sem depender de Deus, de que eu estou certo naquilo ali. A primeira coisa, irmãos, que acontece conosco quando nós nos encontramos numa situação o qual nós somos totalmente culpados, é que a gente não quer assumir culpa. Mesmo sendo cristão, mesmo crendo no perdão, o mecanismo de defesa faz isso conosco, sabe? A gente não quer assumir culpa. A gente não quer. Eu vou dar alguns exemplos, olha. O mecanismo de defesa ele tem uma rapidez tão grande de atuação que mal a situação acontece, você nem pensa que aquilo ali é uma bobagem e que você pode assumir que aquilo ali não vai te trazer muito risco. Imediatamente você mente. Mas mente tentando acreditar naquela verdade, naquela mentira. Você mente imediatamente para você e fala assim, não, eu não estou nessa situação, sabe? Eu não estou tentando provar que eu estou certo, eu estou certo, sabe? E a ferramenta, essa ferramenta que nós chamamos de mecanismo de defesa, irmãos, é como se fosse um capacete, sabe? Um capacete translúcido. Mas a cada vez que você coloca na sua mente, você protege a sua mente, mas não da verdade. Não da mentira, você protege a sua mente da verdade. Você não quer que a verdade entre. Outro exemplo clássico do que nós estamos falando, de mecanismo de defesa, é que, deixa eu até anotar isso, que nós lidamos com outro ser humano, e o mecanismo de defesa ele tem a ver com a nossa vontade, sabe? Ele tem a ver com aquilo que nós fazemos, ele tem a ver com aquilo que nós agimos, ele tem a ver até diante de Deus. Porque quantas vezes nós usamos mecanismos de defesa quando vamos orar e quando chegamos na hora de confessar nossos pecados, nós apenas falamos assim, Senhor, perdoa pelo que eu fiz, pelos meus pecados, que eu fiz não, pelos meus pecados. Mas você não os detalha. Você não assume que naquele dia você foi altamente mentiroso e grosseiro com uma pessoa, que você foi injusto, que você praticou injustiça naquele dia. Você não vai assumir isso. Então não pense vocês que isso é um ato carnal e maligno que não aconteça até mesmo nas nossas orações. Nós queremos escapar de ter que olhar para Deus. O mecanismo de defesa é uma situação que o mundo pode achar que é natural do ser humano. Sim, é natural do ser humano original. É natural do ser humano não convertido. É natural do ser humano, o ser humano caído e não levantado por Cristo. Porque o que é levantado por Cristo utiliza outra proteção. Outro tipo de capacete nós vamos ver até o final. Um capacete chamado capacete da salvação. Então o mecanismo de defesa, como eu falei, é como se fosse um capacete translúcido, que cada vez que você faz uso desse mecanismo, ele vai se tornando opaco. Daqui a pouco, ele não tem mais translucidez nenhuma. Você faz tanto uso do mecanismo de defesa que você acaba acreditando que tudo que você falar é verdade. E, sabe, com os nossos pecados, eu olho para mim e vejo, o que seria de mim, ou o que será de mim, se eu não assumi-los diante de Deus? Porque o mecanismo de defesa, ele te engana o tempo todo. O mecanismo de defesa, ele dá um atraso, sabe, um delay na tua situação. Nós vamos ver exemplos bíblicos
que os irmãos vão poder entender o que é mecanismo de defesa e por que eu me preocupei em falar sobre isso. Senti a direção de Deus, já estava preparado desde o ano passado, mas eu falei, vou colocar isso no primeiro estudo de 2026. Então, você começa a se proteger de tudo à sua volta. Existe uma situação chamada projeção. O que é projeção? Você, numa velocidade ínfima, acontece o evento na tua frente, o mecanismo de defesa é acionado e imediatamente você projeta aquilo ali para outro local ou para outra pessoa. Você não pensa. Irmãos, por isso que muitos irmãos vivem de pedir perdão a Deus. Eles agem no mecanismo de defesa, eles agem dessa forma, as pessoas agem dessa forma, sabendo que depois poderá pedir perdão, mas já fizeram uso da ferramenta, achando que podem enganar o Senhor. A gente vai ver o primeiro caso. Mais uma vez citando o maravilhoso livro de Gênesis, lá no comecinho, Adão. Que Adão significa humanidade. Não foi um nome, Deus não deu um nome para Adão. Adão é chamado de Adão porque é o primeiro homem. Adam, no hebraico. E esse homem, ele foi o primeiro homem a utilizar um mecanismo de defesa com base na projeção. A projeção nada mais é do que atribuir o seu erro a outra pessoa. Ou seja, eu jogo o erro para outra pessoa e acabou. E saio de fininho. Eu não tenho compaixão do meu semelhante. Então, olha bem como é que o mecanismo de defesa natural, intrínseco no homem antigo, faz mal às pessoas à nossa volta. Nós praticamos o mal, mas nós não queremos saber se estamos praticando o mal, contando que a nossa reputação, o nosso ser, ele fique íntegro aos nossos olhos e aos olhos dos homens. Eu coloquei aqui, uma pequena definição. Estratégia automática, mecanismo de defesa, estratégia automática e inconsciente, olha só, que o ser humano usa para distorcer a realidade. Ele distorce. Com o objetivo de proteger sua autoimagem e evitar a dor insuportável da culpa, da vergonha e condenação. Então, olha bem, ele usa o mecanismo de defesa para esconder. Ele não consegue aniquilar, ele não consegue mudar a situação, mas ele esconde. Algumas vezes o mecanismo de defesa tem um prazo de validade maior do que outras vezes. Mas a verdade está sempre diante da pessoa. Quem usa mecanismo de defesa não dorme direito. Quem usa mecanismo de defesa o tempo todo e se desconhecer a palavra de Deus não consegue ter um sono dado pelo Senhor, como diz o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Não consegue. Sabe por quê? Vive à base de remédios, porque ele não sabe que aquilo está dentro dele e ainda está dentro do coração. Ele age o dia inteiro se defendendo. Irmãos, as pessoas que usam o mecanismo de defesa são ótimos amigos, sabia? Eles vão perguntar, ótimos amigos? Sim. Eles são ótimos escolhedores de amigos. Sabe? Você pode lidar com a pessoa que usa mecanismo de defesa direto. Nunca assume a culpa. O dia que ela tiver que jogar alguma coisa por cima de você, ela vai jogar. Porque a autopreservação é essencial na sua vida. E uma pessoa que não se utiliza de mecanismo de defesa é o famoso contrito. É esse que recebe a carga e a acusação e fica calado. Sabe por quê? Porque ele crê que a justiça dele não está aqui nesse mundo. Não está de como os homens vão vê-lo. E, voltando para Adão, os irmãos acompanham uma certa situação. Adão, ele foi criado, foi colocado num jardim muito bonito. Isso não é uma historinha, isso é fato. E Deus deu uma ordem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aconteceu toda aquela situação, a mulher dele foi enganada pela serpente e
Adão comeu do fruto. Sabe? Olha bem, nós vamos falar principalmente da projeção. Adão comeu do fruto. Então já era culpado. Começa a trabalhar com a mente, os irmãos, comecem a trabalhar com o pensamento de vocês e comece a lembrar da vida que você tem tido. Sempre estamos querendo culpar alguma coisa. Mecanismo de defesa não é só jogar culpa para outra pessoa, não. É projetar a situação, a circunstância. Ou seja, eu sou assim porque na minha vida eu nunca tive isso. Eu sou assim, isso também é mecanismo de defesa. Eu sou mau porque eu vivi numa família de pessoas más. Então como você pode dizer que você é mau? Se você diz que você é mau, então é uma escolha. Você está escolhendo ser mau. Porque você sabe separar, você sabe que você é mau porque você veio de uma família de pessoas más. Então você é igual a elas. Mas você se defende. Sabe? Essa projeção é como se fosse um espelho, sabe? Você recebe a acusação e imediatamente você vira para a pessoa que está te acusando. E ela tem que vê-la. Olha, toda pessoa que pratica mecanismo de defesa, ela começa a olhar todos que admoestam ou que a tentam orientar na palavra com desconfiança. Todas as pessoas que se utilizam desse mecanismo, dessa situação, elas são pessoas altamente desconfiáveis. Elas não confiam em ninguém, não. Elas só confiam em pessoas parecidas com ela. E são pessoas que distorcem a verdade baseado numa verdade que ela criou. Na mente dela não vai ter condenação, na mente dela não vai ter rejeição diante de Deus. Em sua mente ela está bem com Deus, porque ela trata isso. O mecanismo de defesa faz com que você crie essa visão, sabe? Aí o que acontece? Quando Adão foi chamado por Deus, está aqui no começo do Gênesis, quando Adão foi chamado por Deus, o Senhor perguntou assim, olha só, no capítulo 3, versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Adão já estava escondido. O 10, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Já houve uma revelação. Quem foi que falou que você estava nu? Você está nu o tempo todo? Quem foi que mostrou para você? E como você adquiriu essa consciência? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste, pronto. Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Agora sim, fato. Você comeu? Olha a resposta de Adão. No versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele não assumiu culpa. Olha a frase, é riquíssima nisso, para os irmãos procurarem entender que a Bíblia é enfática, citando que o homem não tem como fugir diante do Senhor, mas muitos tentam. Ele diz assim, olha, a mulher que tu me deste, outra tradução fala assim, a mulher que tu me deste como esposa, ela me deu da árvore e eu comi. No original hebraico tem até um disfarce aí, que ele fala, olha só, Deus falou, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses, ou seja, então a árvore estava repleta de frutos. A mulher que me deste por esposa, ela me deu desta tal árvore, é assim que está no original, e eu comi. Ele deu uma de desentendido, imediatamente. Por quê? Porque o que gerou nele com a queda? Não gerou o pecado? E o pecado gera a autodefesa. Por isso que Cristo veio para resgate. Há pessoas que receberam, teoricamente, a palavra de Deus há 20, 25 anos, 10 anos, não importa. E até hoje não conseguem admitir os pecados diante dele. Porque eles se repetem. Enquanto a vida é vivida, teoricamente, diante de Cristo, mas você nunca os confessou e assumiu que é um problema na tua vida, que você não consegue deixar de praticar aquilo que você precisa do lavar remidor do sangue de Cristo, que você precisa da ajuda do céu, que você precisa que o amor de Deus seja derramado no coração e lance fora todo o medo dessa situação. Infelizmente,
você continua praticando esse ato. Sabe, se repetindo. E o que acontece com uma pessoa quando ela repete muitos atos e ela cansa de pedir perdão? Ela começa a defender esses pecados. Eu já vi casos de pessoas que procuraram outras pessoas para explicar de forma que elas gostassem. Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, você fala sério, você prega sério. Porque virão dias que eles não vão suportar. É uma boa, Timóteo, para revelar os verdadeiros dos falsos. Eles não vão suportar. E se eles não vão suportar, imediatamente eles vão procurar pessoas que falem aquilo que eles gostam de ouvir. A pessoa que usa o mecanismo de defesa, ela está sempre procurando pessoas que batam nas costas dela e falam assim, olha, você é uma ótima pessoa. Olha, a pessoa que utiliza mecanismo de defesa tem outra característica também. Ela é sempre incompreendida ou incompreendido. Ela acha que todo mundo, que ninguém vê nada de bom nela. Irmãos, a minha vida, falar de mim. Eu conheci a Cristo, eu fui abençoado por Ele, com dons vindo do céu. E ainda assim, com toda essa comunhão, não foi suficiente para que eu não pecasse, para que eu não transgredisse, sabe, o bom nome do Senhor, para que eu não pecasse, não ferisse a santidade de Deus. Agora eu fico pensando, se o Senhor não me livrar disso, quem vai me livrar? Eu não sou nenhuma vítima, não. Eu sou uma pessoa que está o tempo todo errada diante de Deus. O tempo todo. E essa situação, sabe, de Adão, quando ele fala assim, a mulher que tu me deu como esposa, olha a projeção. Ele não lançou a culpa somente para uma circunstância, não. Para uma situação, para duas. Ele lançou a culpa em Deus. Tem gente que faz piadinha disso. É uma coisa abominável, sabe, essa situação. Mas ele lançou a culpa em Deus. E lançou a culpa na mulher. Engraçado. Mas pense em Adão como você. Você pratica o mal, mas você não quer consequência. Agora estava em xeque a originalidade da criação dele. Estava em xeque aquela disposição que ele tinha para ouvir a Deus todos os dias. E ele tem que se safar de alguma forma ou de outra. Talvez Adão devesse falar assim, pequei contra o Senhor. Mas ele não falou hora nenhuma. Eu nem vou falar da esposa, que também lançou a culpa em outra pessoa. Eu vou falar de Adão, porque ele realmente não foi enganado, ele comeu porque quis. A Bíblia fala que ele quis comer. A mulher, ela foi enganada, mas ela não é inocente. Ela se deixou levar pelo que a serpente falou. Agora, com essa situação do mecanismo de defesa, Adão não teve escrúpulos de jogar a culpa no Senhor e jogar a culpa na esposa. Então, a primeira situação que nós vemos aqui é a projeção. Eu jogo a culpa, não importa quem seja. Irmão, eu já vi situações, quando eu falo eu já vi, porque eu lido com família. E a gente vê um ou outro. Eu já vi situação de mecanismo de defesa automática, mas tão automática que a pessoa se defendeu antes de saber o que era. É tipo assim, a pessoa falar, ô fulano, não fui eu não. Ó, eu não sei de nada, não fiz nada. A pessoa nem falou nada porque já é automático, é um gatilho que dá. Outra coisa, quando alguém vem, olha, eu preciso falar com você. Fala assim, a pessoa que é totalmente viciada em mecanismos de defesa, ela já começa a ficar desconfiada. Nada vai vir de bom quando a pessoa quer falar com você. Ela desconfia de tudo e de todos. Ela só não desconfia de pessoas que são iguais a ela, que também estão sempre se defendendo, sabe? O mecanismo de defesa, ele possui seu próprio empório, sabe? As pessoas se reúnem para falar assim de como elas sofrem na vida, sabe? Dividindo, olha como eu sofri, quanta coisa ruim acontece comigo. Estão sempre prontos a apresentar as circunstâncias diante de Deus. Mas isso aí, diante do Senhor, elas não sabem que isso aí é uma abominação. Sabe? A gente pode notar que Adão não projeta a culpa apenas na mulher. Ele projeta em Deus. A mulher que tu me deste. Não é isso que ele diz?
Ele justifica o erro atacando a providência divina, irmãos, olha bem. No estudo passado nós falamos de bênçãos, de dádiva, da terra quem bebe a chuva e produz erva proveitosa. Olha só, a providência divina hoje ela é boa, amanhã nós odiamos. Sabe por quê? Porque fere o nosso ego quando nós erramos. E no quantas vezes a gente culpa as circunstâncias que Deus permitiu para não admitirmos a nossa falha? Sabe, Deus permite uma coisa na minha vida e nós culpamos essa circunstância, mas não admitimos que nós falhamos. Agora tem uma outra situação. Olha bem. Nós falamos da projeção e vamos falar também de uma que é muito praticada dentro do mecanismo de defesa, a negação. Talvez ela seja a pior. Lembra de Caim? Olha, Caim nós podemos dizer que Caim vai exemplificar muito bem isso após o seu pai, que foi a projeção, jogar a culpa em outra pessoa. A negação, irmãos, ela como é que nós podemos dizer? A negação se resume ao fato de fingir que a situação não existe ou talvez não é tão grave. Você começa a falar para você, não, isso vai se passar. Quer ver? Um exemplo. Você comete um delito daqueles dignos de prisão, mas você é uma pessoa crente. Você é uma pessoa que todo mundo vê como cristão. Ninguém pode saber disso. Então você começa a entrar em negação. Não, eu não fiz isso, eu não estava em mim, eu não estava com as minhas faculdades mentais perfeitas. Você começa a negar o tempo todo. Não, eu não sou assim, eu não roubei, porque eu não sou ladrão, eu não furtei, porque eu não faço isso, eu não falei muito mal de todas as pessoas e menti, porque eu não sou assim. Mas você fez tudo isso. Aí começa a entrar a negação. Caim, ele acaba sendo mestre disso. Ele não apenas matou o irmão, ele tentou anular o fato diante do Criador. Sabe, Caim usa o martelo da indiferença, a marreta da indiferença. Ele acabou de assassinar o irmão e simplesmente Deus pergunta: onde está teu irmão? Ele fala assim: não sei não. Eu por um acaso sou guardião do meu irmão? Olha que coisa horrível. Ele nega como se nada tivesse acontecido. E outra coisa, talvez essa negação seja tão forte que passaria até por um polígrafo da polícia, o famoso detector de mentira. Sabe? A pessoa fala naturalmente: eu não sei de nada, não sei o que aconteceu, não sei do meu irmão. Então você vê também, não precisamos ler porque isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 9, que fala assim: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardião do meu irmão? Por um acaso? Sabe? Caim usa, irmãos, uma ironia tão maligna. Ele usa essa ironia maligna como defesa. Mas a negação, ela tem prazo de validade, irmãos. Nós sempre falamos, enquanto o mecanismo protege a mentira, ela é passível de ser revelada a qualquer momento. E a pessoa que pratica o mecanismo de defesa, ela vive com medo. Ela tem que manter a mentira para o resto da vida, porque não tem mais como voltar. Sabe? O mecanismo de defesa entrou, satisfez por aquele momento, mas ela carrega o fardo para o resto da vida enquanto não confessar a Deus e pedir para o Senhor: Senhor, me livra disso. Eu não quero mais defender a minha vida. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, que a minha vontade não seja minha, e sim a tua vontade. Sabe? Essa ironia de Caim, irmãos, e esse prazo de validade com relação a Caim foi curto demais. Imediatamente o Senhor falou: olha, o solo que sugou o sangue do seu irmão, o sangue do seu irmão clama da terra. Ou seja, eu sei o que você fez. Mas enquanto esse mecanismo protege a mentira e ela é passível de ser revelada, sabe? Não adianta. A verdade não aceita esse mecanismo, mas nós usamos todos os dias porque acreditamos que vai conseguir dobrar a verdade.
Irmãos, mecanismo de defesa é uma coisa séria. Afunda a vida da pessoa. Não é aquele mecanismo de defesa de criança, não. Que coisinha, não fui eu não fiz nada. Não. É uma coisa espiritual e maligna e animal. Ou seja, a pessoa começa a praticar e vê que aquilo dá assim, bonança por alguns minutos, por algumas horas ou talvez até por alguns dias. Ela prefere viver a vida toda não dormindo direito, mas ela nunca vai assumir. Irmãos, olha, mecanismos de defesa faz com que a gente faça o mal para alguém e nunca confesse, nem a pessoa e nem a Deus. Nunca confesse. Nunca tenha coragem, Senhor, eu pratiquei isso. Pronto, confessou para o Senhor. O que tu queres que eu faça? Que eu me apresente ao meu irmão e diga para ele, eu pratiquei isso? E eu vou contar para os irmãos, olha, uma certa vez, muitos anos atrás, eu era novo convertido, e isso não é porque eu era novo convertido, é a época. E eu participei de uma reunião ministerial, o qual o objetivo era tirar muitas pessoas da igreja. Descartar. Não precisavam mais daquelas pessoas. E eu, irmãos, não inocente, mas falando no meu coração que era um ato ministerial, participei daquilo ali. Pouco tempo depois, a ficha caiu em mim. Os irmãos não pensam que eu fui procurar os líderes para condená-los, não. Que é assim que a pessoa que usa de mecanismo de defesa faz. Ela não procura acertar com Deus aquilo que ela errou. Ela procura lá culpar as pessoas que talvez conduziram você a essa prática. Não. Eu confesso diante do Senhor que procurei cada pessoa que foi prejudicada. Contei o que eu pratiquei, eu não falei de ninguém. Eu não citei ninguém, eu não citei, olha, eu não me perdoo porque eu não sabia o que estava fazendo. Não, eu falei, eu fiz isso. E foram mais de algumas do que algumas. Uma a uma eu procurei todas. E essa força não veio de mim, veio de Deus. Após eu ter confessado esse pecado. E procurei e falei a verdade. Todas elas me perdoaram. Sabe, olha o prêmio que você recebe por você não se defender da sua culpa. É isso, você recebe um perdão verdadeiro, não aquele criado por você. Como eu ia conviver com essas pessoas olhando nos seus olhos, porque eram todas próximas a mim, sabendo que eu fui instrumento do mal contra elas. Então, esse subterfúgio de Caim, ou seja, Adão usou a projeção e Caim usou a negação, sabe? Isso aí nós temos que perceber muito isso, irmãos. Porque quem lança isso na nossa vida, com a nossa permissão, é o diabo. Ele lança isso. As pessoas que vivem se defendendo, elas não percebem que isso aí é Satanás, é o maligno que está soprando o tempo todo no ouvido, mas ela não ouve. Apenas o subconsciente ouve. Se proteja. Assim, você se protegendo, você não confessa o teu pecado e você continua nas minhas mãos, nas minhas garras. Entendeu agora? Quem não confessa pecado, continua nas garras do diabo. Porque preza pela sua própria reputação, o qual o diabo também gosta disso. E nós vamos ver um outro caso agora. O caso de Arão, irmão de Moisés. Os irmãos lembram, para a gente não ler, porque os irmãos conhecem o texto. Quando o povo saiu do Egito e começou a peregrinar pelo deserto, Moisés subiu ao monte para ficar diante do Senhor. E os dias foram passando, a Bíblia fala que foram 40 dias ao todo. E o povo lá embaixo começou, vou até deixar aberto aqui, começou a murmurar, falar assim, onde está esse tal de Moisés? Que ele não vem. Ele não está. Sabe, esse tal de Moisés, o que a gente pode fazer? Será que tem alguém, podemos substituir ele? Porque, olha, não sabemos mais dele não. E Arão, que era irmão de Moisés, começou a ser pressionado. Olha só, a racionalização, antes de mais nada, eu quero explicar para os irmãos, é criar desculpas lógicas. Racionalizar, sabe? Criar desculpas lógicas que talvez engane a pessoa. E essas desculpas, sabe, elas são, como é que eu vou dizer assim? Nós as criamos tão lógicas
mas elas fazem parte de um erro moral. Então como pode ser lógica? Sabe? Eu crio desculpa para uma coisa que é fato, sabe? É um erro moral e a ferramenta mais usada dentro das igrejas. E Arão nos deu o maior exemplo disso no episódio do Bezerro de Ouro. Olha só, acompanhem comigo. Sabe? Arão, nós vamos ler o texto. Arão, ele ouve o povo murmurando e é melhor achar o texto, que é melhor para ler. Está em Êxodo, acho que 32. Espera aí. Aqui, 32 mesmo. Olha só. 32, versículo 1. Ó, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, ó, deu ordem, levanta daí, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, olha qual é o tratamento com Moisés, o libertador, hein? A este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse: olha bem, imediatamente arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e tragam-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha, Arão participou disso. Ele tinha a opção de falar assim: não vou fazer isso, isso é abominação a Deus. Mas o povo apertou Arão. E é assim que acontece. O mecanismo de defesa acontece nisso. A gente dá desculpa: eu não pude ser, eu tive que ceder. Tu queria que eu fizesse o quê? Olha bem, Arão, por não ser inocente, ou seja, após Moisés era ele que estava ali, sabe, cuidando do povo. Ele tenta, como é que se diz assim? Ele tenta lixar, sabe, o pecado, para que o pecado perca aquelas pontas afiadas que a gente vê, sabe? E se eu começo a lixar, pode ser até que eu veja alguma coisa bem natural, ou que eu considere apenas um acidente de percurso, ou algo que Deus pode simplesmente relevar, sabe? Em Êxodo 32, 22 a 24, quando Moisés pergunta para ele, chama ele, que Moisés desce e fala assim: o que está acontecendo? Que alarido é esse? Que festança é essa no arraial? Então respondeu Arão, não, versículo 22 a 24, não se acenda a ira do meu senhor. Tu conheces este povo, que é inclinado ao mal. E eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E me deram, e lancei no fogo, ó, e saiu este bezerro. Olha que coisa interessante. Ele lavou as mãos. E racionalizou. Olha, não teve culpa nenhuma. Olha só, culpa nenhuma. Ele, no versículo 24, olha. Então ele disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram e lancei no fogo. Ó. Eu joguei o ouro no fogo, não fiz nada não. Eu lancei no fogo e deu esse bezerro aí. Olha bem. Ele acabou de dizer que aquela figura formada, obra de artífice, saiu sem querer. Racionalizou. Não, isso foi um acidente de percurso, sabe? Isso nem tinha intenção de nada não, irmãos. Essa racionalização, tu vai decorando, olha. Projeção, negação, racionalização. Repare na frase, eu quero chamar bem a atenção, do versículo 24. Eu lancei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Saiu esse bezerro, olha a mentira. Lancei no fogo e saiu esse bezerro. Ele tira, sabe? Ele tira sua mão da responsabilidade e coloca a mágica da circunstância. Eu não sei o que aconteceu. Saiu esse bezerro. Eu nem sabia que tinha sido um bezerro. Sabe como você joga... Minha avó fazia muito isso. Ela queria saber o bicho que ia dar, a mandinga que ela fazia, quando ela fazia essas coisas. Ela botava o café e pegava um fósforo e apagava o fósforo no café e fazia aquela mancha no café. Então ela olhava assim, e olha lá, é uma figura de um porco, é a figura de um macaco.
Foi isso que Arão fez. Para você, eu nem tinha visto que era um bezerro. Isso que ele quis dizer, sabe? Ele racionaliza o pecado para não parecer um idólatra. É isso que nós fazemos quando utilizamos mecanismos de defesa. Nós não queremos parecer que somos pecadores, aquilo que nós somos realmente. Sabe? Pecadores e praticantes do pecado. Nós queremos nos desculparmos. Irmãos, às vezes nós prejudicamos a vida de outra pessoa por causa da nossa defesa, sabe? Aquele escudo que a gente coloca para proteger que as pessoas nos vejam como nós somos. E a pessoa que nós prejudicamos, ela fica caída. Sabe, mas essa pessoa que fica caída, talvez seja aquela ovelha, sabe, que não abre a boca. E então isso faz com que teu ego cresça. Ah, se não reclamou, é porque eu tô certo. Já repararam a situação maligna? Eu tô certo. É a mesma racionalização de Arão. Eu não sei de nada, eu sei que saiu isso aí, não sei como aconteceu. Eu realmente não fiz por mal, não tive a intenção de fazer. É isso, racionalizar. Você racionaliza o pecado e você gera essa situação no mecanismo de defesa. Sabe? Você é apenas uma vítima do povo. Você é uma vítima do teu patrão que pediu para você mentir. Você é uma vítima do teu trabalho que pede para que você profane a sua comunhão com Deus, o seu tempo com Deus. Você é uma vítima, sabe? Você racionaliza. É o meu trabalho, é a minha vida. Olha, eu tenho filhos para criar. Então você joga todo o problema que está acontecendo, sabe? Para que você possa momentaneamente parecer que está livre daquilo ali. Mas não está. Não está. Nós vamos ver no final, irmãos, o que Deus reserva para nós, sabe? Existe um antídoto, sabe? Lembra que eu falei que o mecanismo de defesa parece um capacete, que ele pega um copo, irmãos, ele é transparente, translúcido, mas você começa a lixar ele, vai lixando, ele vai ficando opaco. Daqui a pouco você não vê nem a água que está ali dentro, não passa luz nenhuma. Por quê? Porque o vidro, de tanto lixar, arranhou e ficou opaco. É isso que acontece com as pessoas que utilizam o mecanismo de defesa o tempo todo. O tempo todo. Elas já não conseguem mais discernir mais. Lembre-se, vamos guardando as palavras. Adão, projeção. Caim, negação. Arão, racionalização. Vai vendo, vai só ficando pior. E Deus coloca para nós, todos nós, quando fomos para Cristo, irmãos, foram perdoados os nossos pecados. E, teoricamente, creio eu, tem acontecido na vida dos irmãos, espero que tenha acontecido na minha vida também, só Deus o sabe. Um novo nascimento, um novo coração, uma nova mente, um novo ser, até mesmo um novo nome, sabe? E o novo nascimento não traz nada disso, é novo. Então a pessoa fala assim, mas como vamos nos conservar dessa forma? Usando outro capacete, o capacete chamado capacete da salvação. Olha que coisa interessante. Efésios 6,17. Deixa aberto em Efésios 6,17. Aqui. Irmãos, sabe, vamos fazer o seguinte, vamos, chegando ao final, vamos fazer uma comparação, sabe? Vamos comparar os mecanismos que nós falamos e comparar somente com isso de Efésios, que nós vamos ler. Sabe, todo aquele mecanismo, projeção, negação, racionalização, peguem isso. Eu só usei 2 exemplos, poderia ter usado outros exemplos. O exemplo de Saul, que o tempo todo negou a sua própria culpa. Falava abertamente, mas nós vamos ficar apenas com esses 3 exemplos. Então, em Efésios 6,17, irmãos, olha o que diz. 6,17. Tomai também o capacete da salvação. Só isso nós vamos ler.
tomai também o capacete da salvação. Agora você vê, Deus lhe concede um capacete, mas não é um capacete para proteger você da consequência do teu pecado. É justamente o contrário, é um capacete que mantém o tempo todo a sua mente ativa. Porque ele faz você lembrar da salvação, e fazendo você lembrar da salvação, faz você lembrar da remissão. Fazendo você lembrar da remissão, faz você lembrar do sacrifício vicário, do sacrifício de Cristo na cruz. E que com isso, irmãos, todo mecanismo de defesa vai embora. Irmãos, uma pessoa totalmente limpa do mecanismo de defesa é uma pessoa que descobre que ela se tornou amável. Porque ela olha para outro ser humano, ela não é conivente com o pecado dele. Ela pode até admoestar e exortar, mas ela simplesmente sabe que ela foi tirada daquilo ali, e a vontade dela, da pessoa que é liberta disso, dos mecanismos de defesa, que são totalmente diabólicos, é que aquela pessoa seja liberta disso. E para isso ela vai ensinar, para isso ela vai explicar, e muitas vezes vai ser até reprimida, sabe? Porque não é aceito. A pessoa que muitas vezes já está assim com uma impenitência no coração devido a utilizar esses mecanismos de defesa o tempo todo, que o mecanismo de defesa nada mais é do que um escudo o escudo da impenitência. A impenitência fica protegida, ou seja, eu deixo de mudar porque a graça de Deus não tem como chegar a mim, porque o meu mecanismo de defesa impede a graça de Deus de atuar no meu coração. E é essa graça de Deus que vem da bondade dele, lembra? Romanos 2,4? Que é a bondade de Deus que nos concede o arrependimento. Então, a bondade, irmãos, é um elemento de condução, de conduzir o homem ao arrependimento. Isso vem da bondade de Deus. Não para você se espojar nela e descansar, olha, e descansar, sabe? Não. A ferramenta que Deus nos dá e nos conduz ao arrependimento, o que faz com que nos libertemos desses mecanismos malignos de defesa, ela é uma condução e ela não é uma acomodação. As pessoas se acomodam nisso. Ah, Deus uma hora que outra vai mudar a minha vida. Cuidado. A morte está à porta, irmãos. Irmãos mesmo, não estou falando para incrédulo não, estou falando para os irmãos. A nossa partida está chegando. Eu nem falo da vinda de Cristo, muitos vão partir ainda. Talvez esse seja o meu último ano, o ano do irmão, talvez seja o último dia, talvez eu não chegue ao ponto de dar outra escola dominical. E vamos viver como? Com essa, entre aspas, novidade de vida, que nunca teve? Que foi apenas verbal? Sabe, o mecanismo de defesa, nós podemos assim finalizar, como é que vamos dizer? Uma imitação, pronto. Uma imitação falsa do capacete da salvação. Ao invés de tomar o capacete da salvação, que está o tempo todo dizendo que você não tem como se justificar por si próprio, você não tem como. E que se Deus não te perdoar, você continua debaixo da ira dele, sabe? E ele é uma cópia falsa. O capacete humano, irmãos, usa argumentos, sabe? Usa argumentos para se proteger. O tempo todo argumentos, olha, pô, você tem que ver que não é bem assim. Mas o capacete da salvação usa, sabe o quê? Redenção. Se eu não me engano, acho que é Mateus 11, versículo 28, 29 e 30, que fala assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha bem essa frase, aprendei de mim. Você sabe, com um erro fatal, que os usuários de mecanismos de defesa, eles costumam dizer muita frase, não, mas dessa vez aprendi com o meu erro. Irmãos, é a coisa mais idiota. A própria frase ri de vocês quando vocês falam isso, aprendi com o meu erro. Ninguém aprende nada, é como dizer assim, aprendi com o meu pecado. O pecado não ensina nada de bom. Não tem como você aprender com erro. Por isso o nome é erro. Você não aprende com erro, você aprende com acertos. Sabe, olhando para Cristo, autor e consumador da sua fé, que não pertence a você, que foi dado de uma vez por todas.
para a sua vida e da igreja. Então vocês olham, o mecanismo de defesa faz isso, ó. Vinde a mim, é contra isso, quer dizer, o mecanismo de defesa é contra isso. Vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, os erros estão batendo na porta, sabe? E ao invés de você tentar se proteger, você toma o jugo de Cristo sobre você. Ou seja, toma o jugo, toma a autoridade dele, ele que vai conduzir você. Ele vai colocar você num barquinho com colchão inflável, não. Ele vai conduzir você em meias dificuldades e você não vai sentir mais a necessidade de tentar se proteger, porque ele vai te mostrar que você é isso, que você está aí e que você necessita da justiça dele, porque se você fosse apresentar o pai dele com essa característica que você tem, que você está, você vai ser rejeitado, você vai ser lançado nas trevas exteriores. Então, completando o versículo, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha autoridade. Eu sempre sei o que deve ser feito com a tua vida. E aprendei de mim. Para de falar, para de dizer, dessa vez eu aprendi. Eu errei, mas eu aprendi. Não, você errou porque você está conivente com o erro. Porque você não aceita a correção. Porque nós não aceitamos correção. A correção para nós, sabe, da ojeriza, da ânsia de vômito. Porque não queremos, porque o nosso coração infelizmente se tornou impenitente, porque procuramos nos proteger o tempo todo. Reputação, uma reputação no meio da casa de Deus. Há pessoas vivendo de reputação. Ela comete todos os pecados lá de fora, mas ela mantém uma reputação, ela não se importa que Deus está vendo a verdade, ela quer ficar bem com os irmãos. Tipo, o Ananias e Safira, sabe, essa síndrome, podemos dizer assim, um conjunto de sintomas que havia em Ananias e Safira. A pessoa que utiliza mecanismos de defesa, irmão, ela não quer largar o cristianismo, não. Ela quer permanecer, mas ao mesmo tempo ela ama o pecado. Ela descobriu e está tentando negar de que ela nunca foi liberta dele, que ela só deu um tempo. Mas ela também descobriu que o evangelho é bom. E olha o perigo de Hebreus 6 aí. É impossível que esse tipo de pessoa, em cima do muro, sabe, que profana o sangue de Cristo com as suas atitudes, seja renovado novamente para arrependimento. É impossível, está lá em Hebreus 6. Porque outra vez crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério, a ignomínia, a vergonha, sabe? Mas eles não querem deixar, sabe? E ficam contando os dias. Um dia vai acontecer um milagre na minha vida. Irmãos, não se engane. Esse milagre de salvação não tem que acontecer um dia, não. Ninguém acorda um dia, poxa, eu queria tanto milagre da salvação na minha vida. É um desejo que é imediatamente satisfeito por Deus, por meio da contrição, arrependimento e negação do pecado. E de total confiança e fé no sangue remidor do Filho amado Jesus Cristo. Sabe? Então nós temos essa convicção. E essa convicção vai fazer com que nós larguemos. O capacete da salvação faz tudo isso que eu conversei agora com os irmãos. Quando você coloca o capacete, Paulo fala assim, coloca o capacete da salvação, porque vai impedir você de ouvir as palavrinhas de blandícias, sabe? De afagos do teu ego, que faz com que você procure se proteger o tempo todo. Irmãos, cristão e cristã, eu estou me colocando o primeiro dessa fila. Uma coisa que eu pedi a Deus e Deus me concedeu, jamais permitisse que elogios mudassem o meu caminho. Eu recebi coisas maravilhosas de Deus, no entanto, nunca as usei para que gerasse fama, para que gerasse algum lucro para mim, lucro mesmo, ou até mesmo qualquer situação que fosse benéfica para a minha vida, mas que Deus usasse. E ainda assim, irmãos, eu confesso para os irmãos quanta negligência e quanta arrogância ainda tive na minha vida. E você ouvindo isso, você ainda vai brincar achando que esse ano é o ano da mudança? Que esse ano é o ano... E o que você falou no ano passado, no outro ano, retrasado? O que nós falamos? Irmãos, eu não falo nada. É uma época muito ruim, por quê? Porque o mecanismo de defesa faz com que você fale assim, anote no caderno, sabe? Comece a anotar, bota a folha colada na parede para te lembrar
de que esse ano vai ser diferente. Não é a mesma coisa. Inclusive os mesmos males e pecados, nós praticamos a mesma coisa. Nós falamos, não quero mais andar com o mundano, com o ímpio, e é o que a gente mais pratica. Sabe? A gente fala mal dos ímpios, mas nós amamos a vida deles. Porque eles nos elogiam, sabe? Eles nos elogiam porque parece até que nós somos animais exóticos que por sermos presas deles, eles vão poder colocar a nossa cabeça numa parede, como troféu. Olha, eu consegui mudar um crente. O mecanismo de defesa faz isso, irmão. Cuidado. Daqui a pouco você está com um capacete que começou de vidro, que você ainda enxergava alguma coisa, mas se transformou num plástico leitoso. Você não vê mais nada, só vê a defesa. Mais nada, só defesa. E será que esse mecanismo de defesa ele vai prevalecer no juízo? Será que você vai usar todas as suas ferramentas de defesa que você usou aqui na Terra, mentirosas, orgânicas, sabe? Apenas prazerosas por alguns dias, instantes, horas, não importa, semanas, com prazo de validade totalmente vencido já? Você vai apresentar isso diante do tribunal de Cristo? Ou você prefere que aconteça o que nós comentamos de Mateus 11, 28, 29 e 30? O Senhor me coloca o jugo na minha vida para que eu não me inocente mais, não seja auto-inocentado, Senhor, meu Deus, nas minhas atitudes erradas, naquilo que eu faço que prejudica o meu próximo, na minha não assumição de consequências da minha vida. A gente maltrata tanta pessoa, irmão. Sabe? O mecanismo de defesa faz com que a gente maltrate até aquele que a gente jamais devia maltratar. Mas é o mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa faz você odiar aquilo que você prometeu que amaria. Porque a defesa está em primeiro lugar, irmãos. Então, entendam. É pecaminoso, é diabólico, é animal. É totalmente voltado para o mal. Eu querer me proteger. Que ironia, né? O condenado tentando se proteger aqui nessa terra. Porque do Senhor ele não vai conseguir nada. E, irmãos, olha só. Conforme nós mostramos os parâmetros todos do mecanismo de defesa, vamos falar de novo? A projeção, não é isso? A negação, a racionalização, essa eu falei que a negação era pior, mas a racionalização foi muito pior. Ao ponto de dizer assim, eu nem sei como isso aconteceu, lembra disso, lembra de Arão. Oh, não sei o que aconteceu, não sei que saiu isso aí, nem fui eu que fiz. Nem fui eu, tô rindo, mas é uma coisa seríssima. Nem fui eu que fiz. Eu não sei como eu joguei ouro derretido aí, eu não sei como saiu isso. Esse bezerro. E olha que era um bom bezerro, hein? Bem grande. Para ele dizer que foi apenas uma consequência de uma circunstância, do medo que ele tinha. Irmãos, tomai sobre vós o capacete da salvação. Quem tem o capacete da salvação, irmão, não precisa mentir. Porque já sabe que já é aceito em Cristo Jesus. É isso, é essa verdade que eu quero que você assimile na sua vida. Ele não precisa mentir, ele não precisa se proteger, porque já sabe que os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. O arrependimento é o momento que você joga fora o escudo da impenitência. Você se arrepende, não quero, não vou mais viver essa vida. Aí a vozinha fala assim, mas você vai sofrer as consequências, você não está acostumado com as consequências. Sim, sofrerei. Eu poderia ter feito isso lá atrás, mas estou fazendo agora de forma tardia, mas estou fazendo agora, sofrerei todas as consequências, para que Cristo me ensine. Irmãos, por ele ser uma imitação falsa do capacete da salvação, ele gera mentira na tua mente. A igreja de Corinto, da igreja dos Coríntios, eles negavam, irmãos, o pecado e substituíam a cruz pela sabedoria. E isso também é mecanismo de defesa. Nós temos um estudo falando sobre a igreja de Coríntios, os males da igreja de Coríntios, negação e substituição, que está ligado a isso. Eles queriam se defender de uma maneira ou de outra. Há pessoas que se defendem indo a cultos todo dia. Não tô criticando quem vai, não. Elas se defendem
se autodefendem dos seus pecados praticando religião. Mas a morte vai chegar para eles também. E aí, como? Eu sempre ensino uma coisa, as pessoas estão à minha volta. Melhor, e unicamente melhor, é você estar com a justiça de Cristo, porque essa não vai te abandonar, do que com todas as coisas passageiras que você julga importantes na tua vida. Lembre-se, o mecanismo de defesa faz você se proteger dos erros que você diz que é obrigado a fazer. Sabe? A troca do que é santo pelo que é profano. Mas você fala, não, mas isso é necessário. Deus conhece o meu coração. Ou frasezinha bendita, para não dizer outra coisa. Deus conhece o meu coração. Todo crente fala isso. Mas continua se defendendo. Ele pode ter praticado o adultério, a fornicação, sabe, a maledicência. Imediatamente, a maior parte que não estiver coberto pelo manto sagrado do Espírito Santo, sabe, a orientação do Espírito de Deus e o lavar regenerador do sangue de Cristo, imediatamente vai dizer, não, irmãos, olha, eu não sei, olha, eu sinto muito, irmãos, eu não tive culpa, a pessoa me seduziu, irmãos, eu não quis praticar isso, sabe? Eu falei mal da pessoa, mas eu não quis falar mal, eu quis falar bem, e por aí vai, sabe? Mentindo todos os dias. Sabe, tudo que é moderno, irmãos, faz com que a gente tente se defender. Se um psicólogo, uma psicóloga, talvez ouvir o que eu estou falando, eles não vão se sentir ofendidos, porque o que eu falei é o que eles ensinam. Só que eles ensinam que o mecanismo de defesa é uma coisa aceitável. Você está tendo um mecanismo de defesa. Ninguém vai dizer, em sã consciência profissional, você não pode agir assim. O mecanismo de defesa vai acabar com a tua alma, vai acabar com o teu ser. Você vai se acostumar a se defender e o dia que você não puder, você vai morrer. E quando você for descoberto? E quando se abrirem as cortinas e verem quem você realmente é, ou o que você realmente faz? Aí sim, nisso eles hão de concordar. Que Deus abençoe os irmãos e nesse breve estudo que você possa ter o entendimento, a começar de agora, de que você ouviu o estudo, a escola, e que Deus oriente a você para que jamais você e todos nós usemos mecanismos de defesa, principalmente diante da verdade de Cristo. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe.